Bom, então no PVT nós temos 2 xícaras de PVT miúdo e escuro. Sempre a gente hidrata o PVT já está hidratado. Nós temos aqui 2 litros de água. Louro é opcional, a gente pode colocar ou não, tá? Se quiser colocar é opcional. Colher de sobremesa de cominho também é opcional, tem gente que não gosta muito de cominho. Então a dica seria colocar shoyu. Bom, fora isso nós temos a cebola, tomate, o alho e o pimentão. O pimentão também, gente, é opcional, tá? Se vocês quiserem escrever aí. E a dica do pimentão é vocês sempre utilizarem o pimentão sem a pele, tá? Por quê? Porque aí vai facilitar a digestão do pimentão. Então, a pessoa vai comer e vai ter uma boa digestão, né? Não vai passar mal. Então, tirar a pele. Exatamente. Como que a gente faz? A gente pode fazer de várias maneiras. Uma delas é na chama. A gente queima bem o pimentão, deixa ele bem pretinho. E aí depois a gente coloca dentro de um saquinho e fecha e deixa ele ali. Que ali ele vai terminar de soltar a pele. E depois disso a gente abre, né, depois que estiver morno, porque vai estar super quente, debaixo de uma torneira a gente retira a pele. Outra forma também é dentro do forno. Então, a gente pode colocar os pimentões dentro do forno temperatura alta, e aí logo começa a tirar a pele dele, fica bem mais fácil. Então nós vamos colocar para ferver os 5 primeiros ingredientes, que são o PVT, a água. Então vamos lá, 2 litros de água. Vou colocar aqui a água. Vou colocar um pouquinho, se precisar eu coloco mais. Uma colher de silicone, por favor. Vou colocar o PVT. Mesmo que ele estava Já foi hidratado. Sim. Coloquei um pouquinho mais de água. Aí nós vamos colocar o resto dos ingredientes e vamos escorrer. Na verdade é que já estava, né? Já estava hidratado, mas é bom vocês verem como é que faz. Pedir para ela trazer um chinois, aquela peneira metálica. Aqui é rápido. O que a gente costuma fazer pro PVT ficar gostoso? A gente costuma colocar um pouquinho de shoyu. Para quê? Para ele já absorver o sabor do shoyu. Pode fazer o favor de trazer aquela peneira metálica que eu estou mostrando aqui para eles. Obrigada. Mas isso aqui é rapidinho. Dá para fazer também esse PVT, sabe aonde? No trigo assado, no quibe assado, quibe de trigo. Também fica muito gostoso. Quem não souber, né? Se você não falar que não tem carne, a pessoa não vai acreditar, né? Então, bem feitinho, dá pra gente enganar muita gente. Tem que caprichar no tempero, né? E aí, ao invés de colocar o queijo, a gente pode colocar um pouquinho de maionese, né? Que vai ficar vai ficar saboroso e vai ficar com aspecto de catupiry, né? E vocês viram a quantidade de óleo que foi para poder fazer aquela maionese? Foi pouquíssimo, foi pouco. Porque a maionese mesmo precisa tanto óleo. Uhum, exatamente. E a maionese feita com gema, né, com ovos, é uma maionese que tem muito risco de contaminação, né? Obrigada. Aqui a gente já vai ter um gostinho do shoyu. E aí, uma dica interessante é a gente pode fazer, nessa água que a gente ferventou aqui, a gente pode pegar
uma cebola, cortar a cebola no meio, colocar a folha de louro e colocar os 2 cravos prendendo esse louro na cebola, tá? Isso é uma técnica francesa que deixa assim um sabor muito bom. Isso, dentro quando estiver aquecendo. Quando tiver o buquê aqui, Exatamente. repete, por favor. Cebola, chama cebola piquê. É uma cebola que a gente corta a cebola ao meio, pega a folha de louro, coloca ela na cebola e prende com 2 cravinhos com 2 unidades de cravo. Tá? Isso chama cebola piquê. Então vai conferir um sabor assim muito agradável à preparação. Tudo que for assim, caldo, né, que tiver líquido, a gente pode colocar essa cebola. Piquê. Ou então a gente pode colocar também outro aromático que chama sachê d'épices, que seria uma trouxinha. Obrigada. Cuidado que tá quente. Uma trouxinha, como se fosse uma gaze, um saquinho, e lá dentro a gente vai colocar o quê? A gente pode colocar alecrim, pimenta do reino, cravo, pedacinho de canela. Então, se for uma preparação doce, eu faço o saquinho e coloco lá anis, canela, né? Fica bem interessante. Para não perder dentro da... Exatamente, tem que ser bem fechadinho, né? Como é o nome? Sachê? Sachê d'épices. É um sachêzinho aromático. É uma coisa assim simples de fazer, né? E você amarra com o que mesmo? A gente amarra com barbante. A gente usa barbante na cozinha. Exatamente. Tem o buquê garni também, que seria o quê? A cebola, cenoura e salsão. Exatamente. Que são buquê garni. Isso. Seria a cebola, a cenoura e o salsão. Então, normalmente a gente pega a cenoura em talos compridos, o salsão também comprido, cenoura, cebola e salsão. Tudo compridinho, mais ou menos do mesmo tamanho, a gente amarra eles juntos e coloca lá, no líquido. Exatamente. Muito bom. Vocês estão muito afiados. É muito bom. Assim como a gente pode também aromatizar os azeites, né? Então, posso pegar o alho, triturar o alho e colocar dentro de um azeite, ou até mesmo do óleo. Vai ficar com sabor de azeite. A pimenta, o alecrim, manjericão, tomilho. Então, é muito interessante a gente utilizar desses artifícios aromáticos, né? Que vai ajudar na construção da base do sabor do prato, né? Então, nós vamos refogar mais um pouquinho. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Vamos colocar um pouquinho de alho. Depois, se vocês quiserem, posso fazer uma demonstração de quem não souber, né, não sei, como cortar uma cebola bem assim, em brunoise, que a gente chama, em cubinhos pequenos. Tá? Então, isso ajuda, facilita quando a gente vai fazer os pratos, né, que a gente não quer que a cebola apareça, né? Então, quanto menor a gente conseguir cortar a cebola, mais facilmente ela vai ser incorporada à comida, né? Agora nós vamos jogar o tomatinho. Esse recheio eu já
eu já comi ele como se fosse um molhinho. Então você pode passar isso numa torrada, ou fazer uma brusqueta, né? Pega o pãozinho, ou faz o pão integral mesmo, deixa ele torradinho e aí faz esse molho. E aí você pode servir para poder comer de manhã, ou num lanche, também é muito bom. E o que eu indicaria para vocês que estarem colocando, para quem gosta, a gente pode colocar um orégano fresco, tomilho, que é uma erva bem gostosa, né? Diferente, e também o manjericão. Então combina muito bem aqui com esse recheio que nós estamos fazendo. Vamos colocar, vou pegar outra colher. Dá pra fazer aquela massa feita de novo? Dá, fica uma delícia, fica uma delícia. Se quiser, pode até colocar um pouquinho de limão aqui por último para dar uma enganadinha, né? Que na esfirra que é feita de carne, é feita dessa forma, né? Vai a carne crua com limão. Então, para ficar com um toquinho assim um pouco ácido, pode colocar um pouquinho de limão. E aqui eu vou colocar um pouquinho de shoyu. Mas a esfirra é carne crua? Não. É, mãe. Tem um tipo de esfirra que é feito com carne crua. E aí depois você retira o excesso de líquido, né, que vai soltar, porque você colocou limão, que vai dar uma pré-cozida nela, e ela vai terminar assando. Então, ao invés de fazer daquela forma, vocês podem fazer dessa forma aqui. E vocês perceberam como a soja, o PTS, rende? Rende que é uma maravilha, né? E não é caro e é bem versátil, né? Aqui estava faltando só um verdinho, né? Para ficar bonitinho. Olha o aroma, que delícia. Estão sentindo? Gostoso, né?